Fala pessoal, tudo beleza? Mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico, edição de número 73. Vamos começar aqui falando sobre as eleições nos Estados Unidos, né? E eu já começo fazendo a pergunta, afinal, quem venceu essas eleições? Quem venceu as eleições nos Estados Unidos, né? Preparei aqui um texto aqui para falar com vocês, para comentar com vocês aqui sobre e outros assuntos que eu vou trazer aqui ao longo do nosso impacto geopolítico. Vamos lá. Responder a essa pergunta, quem venceu as eleições nos Estados Unidos? Pois é, o Senado está empatado, a Câmara dos Representantes, que é como eles chamam a Câmara dos Deputados lá, está com uma provável vitória republicana, né, do Partido Republicano, porém muito apertada, né? E 5 dias após a votação, essas eleições aconteceram no dia 8 de novembro, né? Já estamos no dia 12 de novembro. 5 dias após essa eleição, a complexa eleição dos Estados Unidos, ela ainda está indefinida. Os estadunidenses foram às urnas escolher 435 deputados, 35 senadores e 36 governadores, né? Não ocorreram eleições em todos os estados americanos, mas em sua grande maioria, né, ocorreram as eleições e a gente já começou aí a colher o fruto dos resultados das apurações das urnas lá nos Estados Unidos, né? E além dessas votações aí para senador, governador, deputado federal, ocorreram também a escolha dos deputados estaduais, né, das câmaras legislativas estaduais lá dos estados que compõem os Estados Unidos da América, né? E também ocorreram votações para referendos, como por exemplo ocorreu um referendo lá no estado de Nova York, um referendo que pediu para que os eleitores votassem sobre a autorização ou não dos títulos para mitigação climática, né? Divulgação dos impactos climáticos causados lá no estado de Nova York, né? Mas voltando aqui a falar das eleições legislativas, né? As pesquisas elas mostravam que o Partido Republicano, né, iriam ter uma ampla vitória, né? Que o Partido Republicano iria obter uma ampla vitória lá no Poder Legislativo dos Estados Unidos, amparado pelos baixos índices de aprovação do governo Biden, né? O Joe Biden ele tem um índice de aprovação relativamente baixo, uma impopularidade alta, né, mediante as suas políticas adotadas no contexto da condução da pandemia em relação à política econômica, no contexto tocante à guerra da Ucrânia, né, ele vem dando muito subsídio para a Ucrânia, se envolvendo nessa guerra envolvendo financeiramente os Estados Unidos nessa guerra, e isso vem acometendo um aumento da inflação do dólar lá nos Estados Unidos, e toda essa crise econômica que os Estados Unidos está envolto por conta da guerra da Ucrânia, questão de sanções contra a Rússia e ainda reflexo da pandemia, vem fazendo com que o Joe Biden tenha uma aprovação bem ruim lá nos Estados Unidos. E esperava-se que por conta dessa baixa aprovação lá nos Estados Unidos do Joe Biden, o Partido Republicano fosse ter uma esmagadora vitória tanto no Senado como na Câmara dos Representantes ou Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos e até mesmo nas eleições estaduais. E isso não vem acontecendo. O Partido Republicano ele vem obtendo sim maioria, né? Vem obtendo sim a vantagem, muitas das vezes apertada, mas não é aquilo que a gente esperava de tão discrepante que fosse, como apontavam aí as pesquisas eleitorais lá nos Estados Unidos, né? Conforme a contagem dos votos vai avançando, a possibilidade de um amplo controle do Partido Republicano vai se afastando. Até amanhã de hoje, né? Essa presente data que estou gravando aqui esse vídeo é 12 de novembro, os dois partidos tinham uma diferença de apenas 10 assentos na Câmara dos Deputados, sendo 534 assentos, né? Vou dizer agora como é que está a apuração lá das eleições. Até agora, os republicanos elegeram 48 senadores e os democratas elegeram 47
senadores. Vocês veem que a diferença lá no Senado é de apenas um assento, de apenas uma cadeira. E isso pode, essa situação pode se empatar, porque o estado da Geórgia, ele foi para o segundo turno. Vai haver sim segundo turno para o Senado lá no estado da Geórgia, e lá os republicanos podem ficar com 49 senadores, ou os democratas podem empatar com os republicanos em 48 senadores. Na Câmara dos Representantes ou Câmara dos Deputados, né, os republicanos elegeram 211 deputados e os democratas elegeram aí por volta de 199 deputados, uma distância apenas de 10 deputados, 10, 11 deputados. Isso significa que o Biden ele não vai ser um pato 100% manco não, né? Que é quando o presidente ele está governando o país, mas ele não tem a maioria no Congresso, ele não consegue fazer seus projetos passarem por conta do Congresso, tá na mão da oposição a ele. Então o Biden ele vai ter sim margem para negociar com os republicanos, porque a distância é de apenas 11 deputados e tem grande chance sim de seus projetos passarem, né, se ele conseguir agradar essa diferença de 11 deputados aí que vai ficar lá na Câmara, né, para a sua governabilidade, né? E nos governos estaduais, os republicanos têm 25 governadores, governam 25 estados, enquanto os democratas governam 23 estados, né? Apenas a diferença aí de 2 governadores aí entre os dois partidos. Então a gente vê que a diferença não está tão alta e que sim, os democratas, o Joe Biden, pode ter uma chance, uma previsibilidade de uma governabilidade mediante aí a sucessão dessas eleições, né? Eu estimo que o resultado completo, 100% das urnas, sejam apuradas até o final da semana que vem. Vamos aguardar aí para ver. Inclusive teve um deputado brasileiro eleito, né? O estadunidense brasileiro, o George Santos, do Partido Republicano, foi eleito deputado federal pelo estado de Nova York, e ele é do Partido Republicano, e entre as suas pautas ali, entre as suas propostas, né, lá na Câmara Legislativa, está combater a esquerda e combater os altos impostos lá nos Estados Unidos, combater a inflação, e ele que é abertamente gay e se tornou o primeiro LGBT a ser eleito pelo Partido Republicano, que é um partido muito conservador lá nos Estados Unidos. Vamos lá. Eleições em Israel. Muitas eleições, hein? Eleições em Israel. Netanyahu, né? Benjamin Netanyahu voltou ao poder lá em Israel, porém de forma indireta, né? Israel teve a sua 5ª eleição em 4 anos. Diga aí, os israelenses foram às urnas votar pela 5ª vez em 4 anos. Em 1º de novembro de 2022, né, um dia depois das nossas eleições aqui no Brasil, os israelenses foram às urnas votar pela 5ª vez. O governo anterior, né, antes dessa eleição, não deu certo por conta de desentendimentos na coalizão. E com isso, o partido Likud de Benjamin Netanyahu venceu as eleições montando uma chapa de coalizão com outros partidos de extrema-direita. Eu não diria que o Likud ele montou uma chapa de coalizão. Não, o Likud montou uma chapa de convergência com partidos que pensam ideologicamente com eles praticamente iguais, né? Esses partidos que representam a extrema-direita em Israel, que ela vem dominando já esse país há um bom tempo, né? E Itamar Ben-Gvir foi eleito o primeiro-ministro de Israel. Ben-Gvir, ele é anti-árabe, ele já foi condenado por racismo no país, lá em Israel, e no mês passado ele inflamou as tensões no bairro de Sheikh Jarrah, né? Ele apontou uma arma para palestinos, né? Ali na região de Jerusalém Oriental, né? Os israelenses estão avançando seus assentamentos sobre Jerusalém Oriental, e com isso eles estão expulsando palestinos que vivem naquela região, né? E esse político, o empossado primeiro-ministro Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, ele chegou a apontar uma arma para palestinos que estavam sendo expulsos desse bairro, né? Não muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil com uma deputada aqui que saiu apontando a arma no meio da rua. Mas enfim, aconteceu isso lá em Israel, né? Netanyahu, ele não concorreu às eleições, mas saiu vitorioso pelo fato do seu partido, né,
que mesmo com as denúncias comprovadas de corrupção do governo Netanyahu, ele comprovadamente ele se envolveu em casos de corrupção, né? Ele corrompeu, né, lá o seu governo em Israel. Mesmo com esses casos de corrupção que ele e seu partido estão envolvidos, os israelenses seguem votando em Netanyahu indiretamente, porque os israelenses eles votam no partido Likud, que é um partido corrupto, não há dúvidas, é um partido corrupto, e votam nos candidatos que o Netanyahu apoia, né? Ou seja, o Netanyahu ele indiretamente recebe votos porque o povo vota nos candidatos que ele apoia aí, sendo de seu partido ou da sua chapa composta por outros partidos também, né? Esse Itamar Ben-Gvir, eu não posso dizer que ele vai ser um governante 100% original de Israel, porque por trás dele vai estar o Benjamin Netanyahu, e a gente sabe que esse Ben-Gvir tá mais para ser um fantoche do Netanyahu. E Netanyahu, ele é quem sim, de fato, vai governar aí Israel de maneira indireta, usando esse primeiro-ministro aí como um pseudo-fantoche dele. Enquanto isso, a extrema-direita segue se perpetuando no poder mais uma vez lá em Israel, e a esquerda israelense segue em seu declínio, precisando de um líder, precisando se reformular, precisando repensar as suas estratégias, e que eu ainda creio que a esquerda israelense ela vai demorar e muito para se recuperar. Pois bem, pessoal, mais um fato para comentar aqui no nosso Impacto Geopolítico é sobre a guerra da Ucrânia, né? A Ucrânia retomou a cidade de Kherson. Essa retomada da cidade de Kherson, ela significa a maior derrota dos russos desde o início dessa guerra, né? Essa retomada da cidade de Kherson é um duro golpe sofrido por Vladimir Putin. Centenas de moradores, inclusive postei o vídeo aqui nos meus stories, né? Moradores de Kherson envoltos, vestidos com a bandeira, com as cores da bandeira da Ucrânia, comemoraram a chegada das forças armadas ucranianas lá em Kherson, né? Kherson, que há alguns dias atrás, há uns 2 meses atrás eu acho, Kherson estava envolvida em um referendo de anexação por parte da Rússia, né? A Rússia saiu aí por aí anexando várias partes conquistadas da Ucrânia. E agora Kherson, a cidade de Kherson, não a região, mas a cidade de Kherson, que é a principal cidade dessa província de Kherson, né, desse oblast de Kherson, volta para as mãos dos ucranianos. E isso foi muito comemorado pela população remanescente do local, né? Os russos justificaram que retiraram as tropas por conta das contraofensivas ucranianas e que, mediante os avanços dos ucranianos, o fornecimento de suprimentos para soldados russos estava ficando inviável para essa localidade, né? Soldados russos estavam sendo cercados, suprimentos que chegavam para eles estavam sendo capturados e esses soldados estavam aí à mercê da derrota, né? Prevendo essa derrota, o governo russo, né, as forças armadas da Rússia resolveram recuar esses soldados para outra margem do rio Dnipro, né, que é o rio que está circundando e dividindo ali a região, e esses soldados foram recuados, né? O governo russo, né, o exército russo, melhor dizendo, disse que não houve perdas de materiais. Esses soldados que bateram em retirada, eles levaram todo o armamento e todo o material bélico que estavam ali com eles. Porém, isso não é verdade, porque com a chegada dos ucranianos ali nas bases dos russos lá na cidade de Kherson, esses ucranianos acharam diversos tipos de armamento, incluindo foguetes deixados abandonados pelos russos que fugiram, né? Então isso nos leva a crer que os soldados russos que estavam ali fugiram desesperadamente, deixando todo tipo de armamento para trás, e agora esse armamento russo está na mão dos ucranianos. Pois bem, pessoal, essa aqui foi mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, curtido tudo isso em 15 minutos. Se você gosta do meu trabalho, que tal me ajudar? Faça já sua doação via Pix, para que eu possa melhorar a qualidade de imagem e som aqui do nosso projeto. E é uma forma de você me incentivar a estar cada vez mais aqui com vocês no Instagram. Então, se você gosta desse trabalho, compareça e ajude financeiramente o nosso projeto. Porque sem vocês, esse projeto aqui
não rola, não anda. Até mais, pessoal!